Nós queremos aproveitar essa ocasião para elogiar a todos vocês que aqui estão presentes, que aceitaram o convite direto pelas Testemunhas de Jeová em seus lares e vieram até esse local para prestigiar e reconhecer o sacrifício de Jesus. Isto é uma prova da gratidão que vocês têm pelo sacrifício de Jesus. No último ano, 20.329.317 assistiram à ceia do Senhor em todo o mundo. Talvez você que está hoje aqui estava presente no ano passado e que também está sendo contabilizado nesse número. Mas hoje, durante essa reunião, nós vamos responder de forma bem resumida 4 perguntas. 4 perguntas. Primeira pergunta: por que os humanos precisam ser resgatados da maldição do pecado e da morte? Segunda pergunta: quem se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? Terceiro: durante a cerimônia, quem come do pão e bebe do vinho? Quarto: além de assistir a esta reunião, o que mais precisamos fazer para mostrar nossa gratidão pelo que Jesus fez por nós? Então vamos responder à primeira pergunta: por que precisamos ser libertados? Essa pergunta, ela nos leva ao início da história humana. Talvez você esteja pensando no primeiro casal, Adão e Eva. É dele que nós vamos falar um pouco. O primeiro casal, Adão e Eva, ele foi criado para viver para sempre. Eles não foram criados para morrer. Mas para ter vida eterna, eles precisavam ser obedientes a Deus. Isso mesmo. Mas infelizmente Adão desobedeceu a Deus. É como uma família. Para que os filhos possam ser bem-sucedidos, eles precisam seguir as orientações dos seus pais, né? Se eles desobedeceram os seus pais, Hebreus capítulo 2, versículo 9, todos estão convidados a acompanhar comigo. Diz assim: mas vimos a Jesus que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado agora de glória e honra, por ter sofrido a morte, para que, pela bondade merecida de Deus, provasse a morte por todos. Ficamos comovidos só de pensar que Jesus trocou de lugar conosco, sofreu e morreu por nós. Para quê? Para que pudéssemos ter vida eterna. Mas vida eterna aonde? Aonde? No céu ou na terra? É o que nós vamos responder na segunda pergunta. Quem se beneficia? Quem se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus? Essa é a segunda pergunta. A Bíblia descreve 2 esperanças para os humanos fiéis. Ela fala de um número limitado que receberá vida eterna no céu. Um número limitado. Mas a grande maioria viverá numa terra paradisíaca, de acordo com o propósito original de Deus para com a humanidade. Portanto, o propósito original de Deus, desde o começo da história humana, sempre foi de que os humanos vivam para sempre aqui mesmo na terra. Esse é o propósito original de Deus. Nós podemos até decidir se queremos fazer parte ou não da família de adoradores de Deus aqui na terra. Nós podemos decidir. Mas tem uma coisa que nós não podemos decidir. Sabe o que é? É onde serviremos, se no céu ou na terra. Essa decisão é só Jeová Deus quem decide onde serviremos, né? E podemos até entender isso. Por exemplo, agora, será que alguns aqui está presente, aqui está doente? Alguns de vocês está doente? Ou tem alguém na família que está doente? Veja se essa promessa de Deus pode consolar você. Vamos ver? Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Isaías capítulo 35.
Veja se essa promessa anima você. Todos acharam? Diz assim, Isaías 35, 5 e 6. Naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como os cervos e a língua dos mudos gritará de alegria, pois as águas vão jorrar no deserto e torrentes na planície desértica. Se você está doente ou passa por uma situação debilitada, não é consolador ver esses versículos? Não é consolador? Gostaria de chamar agora a atenção dos chefes de família. Chefes de família. Tem sido difícil sustentar, trazer o sustento para a família? É difícil, né? Sabemos disso. Veja agora se esse texto, se essas promessas também animam. Vamos ver agora Isaías capítulo 65, versículos do 21 ao 23. Todos acompanhem comigo. Isaías 65, versículos do 21 ao 23. Ali diz assim, olha: eles construirão casas. Esse número de 144 mil não aconteceu assim, do dia para a noite. Não, foi aos poucos, né? Deus veio escolhendo aos poucos, ao longo dos anos. Um aqui, outro ali, outro acolá, né? Até chegar aos nossos dias, né? E já se passaram quase 2000 anos, né? Quase 2000 anos ao longo desses anos. E a maioria dos 144 mil, eles já morreram, né? Resta apenas um pequeno restante aqui na Terra. Então, desses 144 mil escolhidos de Cristo, ao longo dos anos, a maioria já morreu. Mas tem um pequeno grupo de pessoas que estão aqui na Terra ainda. Aqueles que comerão do pão e beberão do vinho hoje à noite, devem ser apenas os poucos restantes desse número, que reinarão com Cristo no céu. Hoje resta apenas um pequeno número deles que ainda estão na terra. E que nessa noite, quando os emblemas passarem em suas mãos, eles então pegarão um pedaço de pão e vinho e tomarão. E beberão. A maioria de nós, quando os emblemas passarem pelas nossas mãos, é como se nós estivéssemos dando oportunidade para outros. Isso mesmo. Você tem esperança de ir para o céu? Não. Então você vai passando de mão para mão. Vai passando de mão para mão. Né? Se chegar às mãos de alguém que tem esperança de viver, de reinar com Cristo no céu, então esses vão pegar do vinho, do pão e do vinho e vão beber. Né? Se chegar. Se por acaso aqui nessa reunião tiver, eles vão fazer isso. Né? Faça isso respeitosamente, indica qual é a nossa escolha e o grande respeito que temos pelos emblemas que são o corpo e o sangue de Jesus. A ceia do Senhor será celebrada até quando? Até quando essa ceia será celebrada? Já fazem 1986 anos que ela foi instituída por Cristo. Mas sabia que vai chegar um dia em que essa celebração anual não vai ser feita mais? É isso mesmo. Vamos ler o texto? Eu gostaria de refletir um pouco a disposição de Jesus. Né? Ele vivia com seu Pai no céu. Jesus poderia até dizer, né? Poderia até se recusar a não vir à terra, porque ele não tinha nada a ver, né, com o pecado de Adão. Mas não, Jesus não fez isso. Jesus mostrou amor, seu pleno amor pela humanidade. Ele se ofereceu voluntariamente. Pense como Jeová sentiu. 33 era comum. Quando ele viu seu filho ser traído, preso por inimigos à noite, ele viu seu filho ser abandonado por amigos. Dá para imaginar como Jeová se sentiu, a dor de
ver o seu filho sofrendo. Ele foi abandonado até mesmo pelos seus amigos, né? Até os próprios discípulos. Estuda a Bíblia, continue estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Continue aprofundando cada vez mais no conhecimento que você está tendo da Bíblia. Quando estiver desanimado, ore fervorosamente a Ele, abrindo seu coração. Aumente a sua fé em Deus por aumentar em conhecimento. Quanto mais você conhecer a Deus e a Cristo, maior será o seu amor por Ele. Outra fonte de grande ajuda é assistir às reuniões regularmente. Isso mesmo. Não apenas em ocasiões especiais como essa. Nesse local aqui,